E aí, meus saleiros e minhas luminárias, chegamos à quinta-feira, hein? Estamos quase terminando a semana. Poxa, tá quase terminando a semana, daqui a pouco eu vou estar me despedindo de você aí, mas estou feliz aqui porque a gente está estudando a lição, vou falar isso aqui todos os dias, estou muito feliz de verdade. Bom, vamos para a nossa lição então? Aqui nós temos o seguinte título da lição de hoje, uma imagem da igreja primitiva. Atos 2, dos versos 41 a 47, mostra uma imagem, um retrato dessa igreja, como era essa igreja. Aqui mostra pra gente o seguinte, que os discípulos, quando eles pregaram e essas pessoas se converteram ali, quase 3.000 pessoas, eles não estavam preocupados com números. Não eram números. Ah, quantas fichas de batismo você preencheu? Quantas pessoas? Não, ó, chegou tantas pessoas que... Não, eles não estavam preocupados com isso. Cada pessoa daquela se tornou da família. Eles viviam numa extrema comunhão. Aqueles que tinham muitas posses, eles vendiam o que tinham e compartilhavam igualmente. Era um cuidando do outro, era gente cuidando de gente. E isso só fortalecia os irmãos. Então o retrato que nós temos aqui era uma igreja unida e uma igreja que estava preocupada em cuidar do próximo, e não da vida do próximo, que é bem diferente, né? E muito além disso, essas pessoas se batizaram e não foram deixadas de lado, houve ali o discipulado. Eles continuavam crescendo na fé. O que é isso? Eles continuavam estudando a Bíblia. Os discípulos iam ensinando, aquele que ia aprendendo e ensinando para o outro, sob supervisão dos discípulos. Inclusive, nós temos no sermão doutrinário de Pedro o seguinte, ele já fala ali sobre a imortalidade da alma. Lê lá para você ver no verso 34 de Atos 2. Ele fala sobre que, lembra que eles achavam que Jesus era um espírito? Aqui Pedro já não tem mais esse pensamento. Por quê? Lembra que eu falei aqui, durante 40 dias eles andaram com Jesus depois da ressurreição, e aí que eles entenderam a missão? Pedro que fala o seguinte, ó, quem morre não vai nem para o céu nem para o inferno, não, tá aguardando Jesus voltar no pó da terra. Lê o verso 34 que você vai enxergar isso. Então, houve ali um discipulado. A pessoa não chegou na igreja, ficou sentada no banco. Infelizmente, fala a verdade comigo. Fala aí, seja sincero, vira crente, hein? Muitas vezes a pessoa quando está estudando, nós damos aquele apoio, aquela coisa toda, a pessoa batiza, a gente deixa de lado. Não, é uma sequência. Você tem que ensinar, continuar as doutrinas depois, fortalecendo a pessoa, você tem que fazer discípulos. E era isso que os discípulos estavam fazendo. A lição traz uma frase muito interessante, né? A pregação pobre fala o que as pessoas devem fazer, mas não ensinam como fazer. E a melhor maneira de ensinar é a pessoa conviver, é estar junto, é ver alguém fazendo. Eu tenho uma frase, você também já deve ter ouvido, né, de alguma maneira. Aqui, você que é pai, por exemplo, o seu filho, ele não vai fazer o que você manda. Ele não vai te ouvir, ele não está te ouvindo. Ele vai fazer o que você faz, ele vai seguir os seus passos. E assim são os bebês espirituais, eles vão seguir os nossos passos. Eles vão ter uma comunhão com Deus, eles vão ter um fortalecimento com Deus, caminhando junto. Eu me lembro que nós moramos numa cidade onde nós fizemos o evangelismo, um Caleb, na verdade. O Caleb teve evangelismo e um jovem se batizou, o Mateus. O Mateus tinha 15 anos de idade. Eu falei assim, eu vou ter que abraçar esse menino, vou ter que trazer ele junto aqui. O Mateus, eu convidava ele para fazer o pôr do sol lá em casa, eu ia dar estudo bíblico, ele ia comigo, a gente montou um clube de desbravadores, ele ficou do meu lado ajudando, e o Mateus, ele começou a desenvolver a liderança dele. Isso é discipulado, comunhão. E era isso que a igreja primitiva viveu. E como devia ser bom esse momento. Quando os outros podem ver você e a sua história com Cristo, isso pode impactar muito a vida delas. Que nós possamos realmente viver essa união. Você crê nisso? Você acredita nisso? Eu creio que isso pode acontecer. Bom, que você tenha um dia na presença do Senhor e eu aguardo você aqui amanhã. Fica com Deus. Tchau, tchau.